Estou aqui, uma edição super especial. Seu Pedro nem sabia que ele está hoje participando do início de um grande projeto. Amém. Esse é o início do nosso webcast, seu Pedro. Certo. É uma honra estar com o senhor aqui hoje. De todo o meu coração eu falo. Seu testemunho tem impactado essa geração e eu creio que vai impactar a minha vida ainda mais hoje. Sim. A gente já conversou um pouquinho ali antes. Sim, sim. Mas eu queria, seu Pedro, que o senhor começasse a contar um pouco sobre a história da Esquimó, da onde surgiu a Esquimó, para a gente contextualizar quem está assistindo esse episódio hoje, com esse testemunho lindo que o senhor tem para dar. Gabriel, nós estamos assim impactados com a tua fé, impactados com esse convite. Nós sempre ficamos muito agradecidos de vocês nos chamarem para falar algo sobre Deus e o que Deus realmente tem feito na nossa vida. E a gente, cada vez que é chamado, a gente fica muito emocionado, impactado, e a gente sente no coração a presença de Deus. E a gente vai começar, então, pelo início da Esquimó. Isso. Tá. Em 1981, nós adquirimos uma empresa, uma pequena sorveteria. Mas, antes disso, em 73, nós passamos num concurso do Banco do Brasil, então eu era funcionário do Banco do Brasil. E no banco sempre me dei bem, sempre galguei os cargos, e o meu propósito naquela época era seguir uma carreira dentro do Banco do Brasil. Um ambiente muito gostoso, pessoas idôneas, e a gente se deu muito bem e desenvolvia um papel na administração do banco, auxiliando a gerência, auxiliando os supervisores, os chefes. E eu gostava muito do trabalho que desenvolvia e recebia muito bem. Só que, na época, eu não tinha o conhecimento de Deus, o meu Deus era um Deus da Igreja Católica, que eu tinha aprendido que a palavra Deus, nem sabia o que significava bem a palavra Deus, entende? Era um ser superior, mas, no meu íntimo, eu não conhecia Deus, eu não sabia quem era. E assim foi. Até aí, em 1981, eu já estava disputando um cargo muito bom dentro do banco e tinha um rendimento razoável. Eu e minha esposa éramos suficiente para a nossa vida. Tínhamos uma boa casa de moradia, casa na praia, tinha uma vida razoavelmente boa. E com vontade de progredir dentro do próprio banco. Aí um amigo nosso nos convidou, eu e minha esposa, para colocar uma pizzaria em Criciúma. E assim, vamos colocar. Eu tinha uma sobra de tempo, eu sempre me achei como um cara trabalhador, ousado, e sempre querendo fazer mais, até porque eu pensava muito no danado do dinheiro, entende? Então, o dinheiro é poder, o dinheiro dá conforto, compra as coisas, etc. Então, nós fomos atrás de um espaço para colocar uma pizzaria. E a minha mulher, minha esposa do outro rapaz, amigo nosso, também correram atrás, e não achamos nada em Criciúma, um local específico, bom, um local bom, para pôr uma pizzaria, que estava tudo ocupado. A cidade também, em 1981, era uma cidade bem menor do que é hoje, claro. Hoje nós estamos em 2025. Não achamos o local. Aí, numa semana seguinte, esse meu amigo localizou uma sorveteria. O cara queria vender uma sorveteria. Aí ele chegou, eu estava lá no banco, ele chegou, Pedro, vem cá, falar contigo. Vamos lá. Que foi, Heraldo? O nome dele é Heraldo. Achei uma sorveteria, o cara quer vender uma sorveteria. Heraldo, eu aqui no banco sou quase gerente, com a função de auxiliar de chefe, né, uma função boa. Eu não quero isso aí, eu quero uma coisa digna, né, do meu cargo aqui. Como é que eu vou baixar de nível, rapaz? E eu estava muito cheio, né? Muito cheio, né? Meu negócio era dinheiro e aparecer também, poder, né? Sim. Aí eu dei uma bronca nele. Mas, Pedro, vamos lá, então? Por educação, vamos lá, vamos olhar esse local. Tá, vou lá contigo. Aí, no dia seguinte, nós fomos lá olhar, saí do banco, fui lá com ele ver essa sorveteria, que ficava bem próximo onde era o Banco do Brasil, não era na rua principal, mas era antigamente era uma rua principal, que o Banco do Brasil ficava na Getúlio Vargas e a rua Henrique Lage desembocava na Getúlio Vargas. Aí nós fomos lá olhar, chegando lá, uma sorveteriazinha bem antiga, bem assim, bem velha,
bem humilde, mas estava limpinho, estava certinho. O cara vendia sorvete no balcão, casquinha, sentava na mesa para servir uma tacinha de sorvete, etc. Esse tipo de comércio. Comércio muito legal, muito bacana, mas muito fraquinho, muito pequeno. Aí, assim, mas vem cá, Silvio, eu conheci o rapaz eu também conhecia, era amigo nosso, era amigo dos meus filhos. Aí eu disse assim, vamos lá ver como é que se faz sorvete. Aí ele só explicou, ele pegou um recipiente de aço inox, comprido, alto, uns 25 centímetros de diâmetro e uns 60, 70 centímetros de altura. E ali ele colocou ali 1 litro de leite quase congelando. 1 litro de leite ali quase congelando, não congelado, mas quase congelando. Com os favos de gelo que eu observei. Aí ele colocou emustabe. Emustabe é um emulsificante que as mulheres usam para fazer doce, bolo. Essas coisas, para crescer, né? Sim. Emulsificante. E aí botou aquele negócio a bater. Aí derramou ali dentro um sabor. Parece que o sabor é usado 20 a 30 gramas por litro de leite. Ele botou ali uma quantidade de sabor. E aquilo começou a bater. E eu notei que aquilo começou a crescer. Ele botou 1 litro e aquele negócio virou 4 litros. Cresceu, com um batedor com 3.600 rotações, aquilo fez aquela mistura ali crescer. Aí eu estranhei, aí ele pegou, botou 1 quilo, perto de 1 quilo de açúcar, menos de 1 quilo, meio quilo de açúcar, aí aquela solução quase abaixou um pouquinho. No que ele botou o açúcar, ele já pegou, só deu uns 3 segundos de batida e jogou dentro da forma de picolé. Aí ele explicou, olha, botei 1 litro de leite, se transformou em 4 litros, botei o açúcar rápido, porque senão o açúcar é pesado e ia baixar a solução. Então, joguei assim, nas formas, porque com 1 litro eu fiz 4. Daí eu olhei, poxa, mas esse negócio, 1 litro fez 4. Eu já comecei a fazer cálculo. Pô, 1 litro de leite, sei lá, na época era 50 centavos, o picolé era R$2, 2 cruzeiros, não sei qual era a moeda da época. E esse negócio dá dinheiro, pô. De 1 litro, tu vai fazer R$16, será? No preço de hoje seria 50 centavos contra R$16. Aí sentei com ele, o meu amigo. Quanto é que tu quer pela loja aqui? X valor, é minha. Mas eu fiz o negócio, não sabia que Deus estava por trás, né? Fiz o negócio pela visão do lucro, né? Eu olhei que aquilo ali ia dar muito lucro. Aí compramos e começamos a trabalhar, começamos a aprender a trabalhar no sorvete e começamos a crescer. Aí eu já imaginei, né, as grandes indústrias do Brasil, na época era a Iopa e Que Bom. Eu vi como é que eles trabalhavam, eles colocavam o freezer nos estabelecimentos comerciais, aí colocavam os produtos lá, os caras vendiam, bar, mercearia, padaria, fruteira, colégio, diversos locais, postos de gasolina. Aí começamos a fazer venda ambulante, nas festas, nos eventos, 7 de setembro, dia de finados mais um dia, porque todo mundo vai para a rua, vai para visitar o cemitério, e nós vendíamos muito sorvete, muito picolé nesses eventos. E fomos crescendo. Nós não dependia de tirar dinheiro para sobreviver daquela sorveteria, e só ia investindo, crescendo, e foi crescendo realmente. Quando chegou em 96, nós estávamos já bem grande, e tínhamos 12 mil pontos de venda. Tinha revenda em São Paulo, em alguns lugares de São Paulo, principalmente Aparecida de São Paulo, onde tem aquelas romarias. Tinha em alguns lugares de Rio de Janeiro. Paraná, nós tínhamos Foz do Iguaçu e outros lugares também. Santa Catarina, em diversas cidades, Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis. Mais para o sul, aqui, Sombrio, Criciúma, uma parte da Serra, Lages também, Lages, São Joaquim, e fomos colocando pontos de revendas, tal. Porto Alegre, diversos pontos, Caxias do Sul também, e fomos colocando, e tínhamos 12 mil clientes, 12 mil pontos de venda. Nossa. Esses pontos de venda de tipo mercearia, padaria e tal. E em 96 começou nós com um plano de mais investimento para
dobrar. E saímos da onde estávamos, na rua Henrique Lage, e fomos para a Avenida Luiz Lazarinho, uma sede própria, uma sede muito bonita, muito boa, muito bem feita, né? E trabalhávamos com 2 pisos, né? Uma loja, uma sobreloja, um galpão com 2 pisos, e ali, então, nós trabalhávamos e estamos crescendo. E mais em 96 começou a dar uns invernos meio frio, meio longo, meio prolongado. 97 também, e nós havíamos comprado muitos caminhões e muitos freezer, e tínhamos aumentado muito a distribuição. E começou a dar problema de caixa financeiro. E começamos a tomar um dinheiro emprestado aqui, usando factoring. Na época, as factoring, a gente pegava os cheques predatários dos clientes, já ia lá, trocava, boleto também trocava, fazia dinheiro, e começou a apertar, a venda começou a diminuir em função mais do tempo, e a concorrência também, na época, começou a aumentar, então a venda naturalmente começou a diminuir. 98 foi um ápice assim, terrível mesmo. Parece que deu 3 meses de verão, e geralmente dá 6 meses bom para trabalhar, 6, 7, 8 meses, e 3 meses ruim. E naquele ano deu 9 meses ruim e 3 meses bom. Aí quebrou o caixa. Entramos em 99, mas assim, né, com o chapéu na mão, pedindo dinheiro emprestado, tentando pegar dinheiro de todo mundo, de parentes, de amigos, fomos pegando. E o juro, na época, era de 8% a 12% ao mês. Nossa. Porque a inflação era meia galopante, né? Tinha inflação meio alta. Aí, chegou uma certa altura, eu comecei a parar de pagar a conta. Aí eu disse para minha mulher, olha, ficou feio, eu acho que nós estamos quebrados. Aí refiz as contas, olhei e fiz o levantamento da dívida. Nós devíamos 3 vezes o nosso capital. Se vendêssemos a firma 3 vezes, praticamente não pagava o que devia. Aí eu disse para a Graça assim, bem, minha esposa, Graça, vamos parar, eu não quero mais continuar. E comecei a ficar nervoso, comecei a ficar preocupado, e, na realidade, eu amava muito o dinheiro, o poder, e aí eu fui para a lama, entendesse? Eu fui... Desabou, o império que eu tinha desabou. E, nisso, aí nós negociamos a nossa casa, porque nós tínhamos a casa boa, negociamos com uma factory, o dono dessa factory era amigo do meu pai, tal, de família, eu não podia deixar Aí tinha uma casa muito boa, lá quase no centro de Criciúma, damos a casa a ele por conta de uma dívida com eles, e assim foi, e ficamos sem capital de giro, ficamos sem crédito e sem trabalhar. E nisso, eu disse para a Graça assim, Graça, eu não vou mais... Antes disso, nós fomos morar em cima de um imóvel do meu cunhado, que é o irmão da minha esposa. Ele havia fechado a tribuna criciumense, na época, e nos cedeu a parte de cima da tribuna. Estava muito, muito mal arrumado, ele usava como depósito. A minha esposa, com grande carinho, ela foi lá, arrumou, tirou o carpê, arrumou o piso, e arrumou as instalações, fez os banheiros funcionar, e começamos a morar ali. Não de graça, pagávamos sim um aluguel, mas começamos a morar ali. E nisso, o pessoal da igreja Luterana Renovada de Criciúma, eu tinha 2 amigos do Banco do Brasil que estavam nessa igreja. Aí eles se combinaram. O Pedro como é que se diz? Está desorientado. Vamos lá fazer uma visita para ele. Aí eles vieram fazer uma visita para mim. Era o Luiz César de Oliveira e Paulo Goulart. Eles vieram me visitar. E aí eu falei isso, a situação estava difícil e tal. Aí eles disseram, Pedro, nós podemos fazer um estudo bíblico para a tua filha aqui? Estudo bíblico. Aí assim, nós estamos na igreja luterana e tal, e a gente gosta de fazer estudo bíblico na casa dos amigos e tal. Daí eu disse, sim, na realidade, para minha filha era para dizer que era para mim, mas eles vieram por tabela, não vem? Daí disse, mas eu posso participar desse estudo? Claro que pode. Então então eu falei com a minha esposa e tal, ela preparou um dia, fizemos um cafezinho para eles, e eles vieram, a pastora da igreja luterana, e nesse dia, nessa noite, eu, já desacursoado, né, já sem mais o que
o que almejar, eu comecei a perguntar para ela, sim, quem é esse Deus? Quem é Deus? Deus existe? Aí ela começou a me provar pela Bíblia, que tem a palavra, tal, foi em Gênesis, foi em diversos livros da Bíblia, mas é verdade mesmo. E eu conhecia a pastora, que ela era uma das sócias do cartório de Criciúma. E eu confiava e confio muito nela, entendeu? E ela começou a me explicar. Começou a falar sobre salvação, começou a falar sobre a morte de Cristo na cruz, e eu fui pegando aquilo ali, mas é verdade mesmo? E é verdade mesmo? Aí, assim, e se eu crer nele, como é que é? O que é que acontece? Se tu crer nele, tu é salvo. Tu e a tua família vão ser salvos. Mas como? Onde é que está isso? Ela pegou João 3,18, né, que diz assim, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí eu peguei aquela palavra para mim. Bom, então a salvação existe realmente. Sim, a salvação existe e é verdadeira. E Deus, ele habita em nós. Ele faz morada em nós, a partir do momento que nós passamos a crer. E aí, então, eu comecei a dar pulo de alegria desse tamanho. Porque aí eu comecei a ver um norte. Comecei a ver alguém. Mas é verdade mesmo? É verdade. Basta você crer. Basta você crer que você está salvo. Aí eu chorei de alegria, mas chorei de alegria. E a vida continuava. Aí no dia seguinte, continuou o trabalho, continuou as tranqueiras, continuou minhas dívidas, gente querendo me cobrar, e eu disse, não posso pagar. Naquela época, eu não tinha uma assessoria jurídica boa para me conduzir, fomos tentando acertar aqui e ali, e aí, de repente, uma semana depois, aí nós já começamos a ir na igreja, todas as semanas já íamos na igreja, e uns dias depois, eu disse para a Graça assim, para minha esposa, não aguento mais, é muita pressão, eu vou desistir, não quero mais saber de sorvete, vou para Itajaí, que eu nasci em Itajaí, vou para Itajaí e vou ver se eu arrumo alguma coisa lá para fazer e tal. E era umas 5h30, 5h45 da tarde, eu peguei o carro, fui com a minha esposa lá na firma, aí eu disse para ela o seguinte, Graça, eu vou lá pegar uns documentos no escritório, pegar uns cheques predatados, uns documentos importantes que eu tenho ali, e eu vou, de madrugada, eu vou para Itajaí. Tu quer ir comigo? Vai, se quiser ficar com as crianças aqui por enquanto, fica, mas eu vou para lá. Aí a minha esposa começou a chorar. Não, Pedro, não faz isso. Não faz isso que Deus quer dar alguma coisa para nós. Deus vai tirar nós desse sufoco danado. Digo, mas não tem. Eu fiz diversos erros, tal. Então, a bronca está feita, tomei muito dinheiro emprestado e não consigo mais pagar. Estou com muita vergonha, quero sair daqui. Aí disseram, não sai, Pedro. Daí eu desembarquei do carro, eu vou lá pegar os documentos. E a frente da minha firma tinha 5 portas de aço. A minha porta de aço era do meio. E aí eu digo, eu vou lá pegar os documentos lá que eu deixei no meu escritório, fui lá e meti a chave na porta, né? Meti a chave na porta e forcei aqui, não abriu. Aí, novamente, coloquei a chave no cilindro ali, tentei abrir, não abriu. E terceira vez, coloquei a chave novamente para abrir a porta não abriu. Aí, provavelmente, aqueles pinozinhos da porta, eu pensei, um deve ter caído, aí não abriu. Eu dei um chute na porta, Gabriel, dei um chute na porta, que eu quase quebrei o pé e disse um monte de nome feio, que eu não posso dizer aqui agora. Entende? Aí eu olhei para o carro assim, a minha esposa ali dentro chorando. Tá bom, Graça, tá bom. Eu vou contigo na igreja. Aí fomos. Era 6 e pouco já, 6 horas. Passamos em casa, tomamos banho e fomos para a igreja. Lá o culto começava às 7 horas, 7h15, chegamos lá. Começaram a cantar, louvar, e daqui meia hora a pastora veio pregar. Naquele dia foi a pastora Ana Luz, a pastora Ana, que é a presidente da igreja hoje ainda. Ela veio trazer uma palavra, que todo culto tem a palavra de Deus, é lido os versículos. Aí eu separei aqui, posso ler o versículo? Por favor, senhor Pedro. Aí, naquele dia, a pregação da pastora foi em cima dessa palavra aqui, de Lucas, capítulo 5,
versículo de 1 a 7. Então, vou ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, Jesus estava lá no lago de Genezaré para pregar a palavra para o povo, para os seus discípulos e para a multidão. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, tinha 2 barcos de pesca, os camaradas tinham parado de pescar, saíram do barco e começaram a lavar as redes. E aquelas redes, naquela época, deviam ser umas cordas grossas, porque não tinha a tecnologia de hoje, né? Lá em 2000 anos atrás. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aí Jesus pegou um barco emprestado, pediu para afastar um pouquinho da praia, para poder falar com a multidão. Era muita gente para ouvi-lo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, quer dizer, vai ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão a Jesus, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Estava trabalhando a noite inteira, Gustavo, sem pegar nada. Sem pegar nada. Aí lançaram a rede. Jesus mandou que lançasse a rede e lançaram a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. E aí eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha só que pescaria, né? Não, a noite anterior não pegaram nada, mas Jesus mandou, então encheu. Quando Jesus manda, tem que ir, né? Tem que obedecer. Tem que obedecer. E nisso a pastora, ela terminou de ler essa palavra e disse assim, eu estava lá no meio da multidão, tinha de 300 a 400 pessoas na igreja, ela apontou na minha direção, ela não me conhecia. E você, pequeno empresário, que quer desistir, que quer ir embora, lança a rede de novo. Lança a rede de novo. É Deus que está mandando. Lança a rede de novo. Não aguentei isso. Chorei. Terminou o culto e disse à minha esposa: vamos na firma. Voltamos para a firma. Era 9h30. Se a porta abrir, é para lançar a rede de novo. Aí pegamos ela, dava uns 8 quilômetros, fomos lá. Cheguei, estacionei bem na frente. Fiquei assim com aquela apreensão, com aquela dúvida ainda, né? Cheguei, botei a chave na porta, a porta abriu. Esse milagre não acontece assim todo dia. A porta abriu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Fomos para casa, mais uma vez chorei a noite inteira. Enquanto eu estava acordado, eu chorava. Por que se Deus se preocupa comigo? Porque eu sou um pecador. Por que Ele vai se preocupar comigo? Mas a vida continuava. Na realidade, Deus tinha mandado eu lançar a rede de novo, mas eu estava ferrado, estava devendo. Os caras me pedindo conta. E numa madrugada, eu e a minha esposa, orando às 3h30 da manhã, 4h, pedi a Deus: Senhor, dá um produto para nós trabalhar, dá um produto para a gente vender, dá um produto para nós pagar nossas contas. Isso era quase 4h da manhã. Daqui a pouco, eu estou na firma 9h, 9h30, me passaram uma ligação de São Paulo, de um fornecedor nosso. Ele disse: Pedro,
Aqui em São Paulo lançaram um produto, eu sei que tu gosta de aventura. Lançaram um produto aqui e está vendendo barbaridade. Fazem fila nas sorveterias. Eu sentei assim, eu já sei o que é. Deus mandou o produto. Mas o que é o Luiz Antônio? O nome dele é Luiz Antônio. É um potão de sorvete de 600 ml, um copão de sorvete, para vender por R$1. É muito barato, mas vende muito. Eu fiquei assim, o que será, né? Ô Luiz Antônio, bota essa embalagem no correio para mim, urgente. Ele botou a embalagem, 3 dias eu estava com a embalagem na mão. Eu olhei assim, o Gabriel, uma embalagem desse tamanho, 600 ml, para vender por R$1. Eu digo, vou ter que fazer minhas contas de novo. Por R$1 esse pote. Aí eu corri o comércio de Criciúma, e fui no Zanata e Companhia, achei a embalagem, quase igual, de 500 ml. Aí disse, opa, é essa aqui mesmo. Aí eu mandei fazer a impressão na embalagem, direitinho, os dizeres certinho e tal, e dentro de 15 dias a embalagem já estava com o nosso nome certinho, e aí começamos a fazer o sorvete, embalar direitinho, para começar a vender. Então, nós tínhamos 12 mil pontos de venda, eu acredito que ia vender uns 12 mil potes, 15 mil potes, 16 mil potes por dia, no mínimo que ia vender. E era para vender por R$1. Aí fizemos a embalagem e tal, e em seguida eu botei o preço R$1,50. Não obedeci Deus. Deus mandou vender por R$1, já botei R$1,50. Eu digo, R$1 vai dar, quase não vai dar. Botei a R$1,50 e começou a vender. Começou a vender 2 mil potes, 3 mil potes por dia. E não era o que nós queríamos. E nem não estava valendo a pena. Aí, mais uma semana, eu estou dormindo, meio chateado, né? Porque não deu certo. Será que Deus me botou numa fria, né? Será que eu escutei a mais? Eu pensei que era e não era, né? Comecei a argumentar se Deus tinha realmente falado ou não. Eu estou dormindo, de madrugada, veio uma voz assim no meu ouvido: abaixa o preço, 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 umas 10 vezes, mandando abaixar o preço. Eu acordei, fui na minha mulher, minha esposa, estava dormindo assim, um sono pesado, já justamente para mostrar que não era ela, né? Era Deus falando comigo. Deus mandou abaixar o preço. Peguei, fui para o escritório da empresa e comecei a baixar custos. Comecei a baixar a comissão das lojas, dos estabelecimentos comerciais. Comecei a baixar a comissão dos vendedores, que tinha muitos vendedores, porque os vendedores tiravam o pedido e tal. A comissão dos distribuidores, fui baixando, e quando eu vi, terminei de fazer a planilha, dava mais lucro do que vender por R$1,50. E realmente era a obra de Deus. Fui correndo na gráfica, e a nossa gráfica que fazia os trabalhos para nós era em Turvo, ali perto de Criciúma, uns 30, 40 quilômetros. Aí eu falei com o dono da gráfica: Andrei, urgente, faz um 0 aqui em cima dos 50 centavos. Não, senhor Pedro, eu vou fazer R$1 bonitinho para o senhor. Vamos fazer uma tabela nova, tal. E fizemos certinho. Uma semana, quase 10 dias, todas as lojas já estavam com o preço novo e começaram a vender. Aí eu mudei o preço de R$1,50 para R$1, conforme Deus mandou. Aí eu queria vender 12, 13, 14 mil potes por dia. Gabriel começou a vender 60 mil potes por dia. Nossa, mãe. O peixe já começou a bater na rede. Deus já mandou um monte. E começamos a trabalhar. Em 3 anos, levou 3 anos, pagamos as dívidas. Glória a Deus. Glória a Deus, pagamos as dívidas. Mas olha só, Deus é que fez tudo. Nós só trabalhamos. Mas a direção, o produto, a ideia, o preço, veio tudo dele. Eu não posso dizer que tenha obra minha nesse caso. Nada minha. Tudo obra de Deus. Deus é que fez tudo. E conseguimos pagar as dívidas. Em 3 anos e meio, conseguimos pagar as dívidas. E dali para frente, a gente começou a crescer novamente, crescer bastante. E aí fomos para Içara. Nós estávamos a fábrica em Criciúma.
Aí começou a ficar pequeno, vamos arrumar um terreno na Içara. Viemos para a Içara, ganhamos um terreno do prefeito da Içara, construímos mais um pavilhão ali na Içara, e também trabalhamos, continuou o crescimento, e aí vamos fazer um outro local para fazer uma outra fábrica. Mas nesse meio tempo, nós estávamos já morando na terceira linha, ali na Içara, e nós íamos numa igreja da Assembleia de Deus, na segunda linha. Tinha uns amigos nossos ali, fizeram amizade com o pessoal, com os vizinhos, com os colonos ali, e nós íamos na segunda linha. Teve uma oportunidade, ali em 2004, teve um evangelismo na sexta-feira, sábado e domingo. E aí nós fomos. E na segunda noite, a pessoa que estava pregando ali a palavra, o senhor Daniel, o nome dele, um irmão da igreja, um cara bem cristão, ele começou na segunda noite, ele disse: Senhor Pedro, Deus mandou falar contigo ontem, mas eu não falei ontem porque pensei que fosse da minha carne. Mas Deus manda dizer para ti o seguinte, que a nuvem da falência anda te rondando. E realmente as coisas estavam, nós investindo, e esse ramo é complicado, tem que trabalhar, e tem que trabalhar na hora certa, né? Sempre tem que trabalhar. E o tempo também tem que dar uma ajudazinha, né? Mas a nuvem da falência anda te rondando, e cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Tem muitas pessoas que querem tirar proveito. Mas Deus está te abrindo uma porta tão grande, que você nunca vai sair dela. Assim, amém, tudo bem, amém. E nesse meio tempo, a gente passou mais uns dias, umas semanas. Daqui a pouco, a minha filha tinha colocado uma loja de roupa na Içara, um varejo de roupas, ela comprava roupa, e revendia. E ela vinha dizer assim: pai, estou vendendo bem, amém, continua. E ela dele comprar roupa e trazer novidades, tal, para as amigas, para o pessoal da igreja. Começou a vender. Pai, vendi tanto hoje, final de semana foi bom, vendi bem, amém. Daqui a pouco ela veio chorando: pai, acho que eu quebrei, o pessoal não pagaram e eu não consigo comprar mais roupa. Eu disse para mim: não, fecha a loja então. Aí eu falei com a minha esposa: e agora, Graça? A Grace, a minha filha, quebrou. Mas isso acontece. Ela sem experiência, tal, vendeu muito fiado, não recebeu uma boa parte. Daí eu disse para a Graça assim: vamos botar uma loja de fábrica para vender o sorvete bem barato. Né? Veio uma ideia no nosso íntimo: vamos botar uma loja de sorvete para ela cuidar. Mas não um buffet de sorvete. Vamos botar um atacado de sorvete para vender para o consumidor, mas vender um produto muito barato. Porque Deus naquela época mandou que abaixasse o preço, então eu acredito que pode funcionar. Aí chamamos a Grace: minha filha, temos uma oportunidade assim, para você colocar uma loja de fábrica. Pai, então, tu vai alugar uma sala aí, bem localizada, e aí nós vamos preparar. E nisso, eu dormia, à noite, dormindo, eu via essa sala, eu via essa loja. Eu via a loja por fora, via a loja por dentro, eu via, assim, diversos freezer com produto, mercadorias. Aí eu via os clientes com carrinho, tipo mercado, correndo nos freezer, carrinhos, aquelas cestas plásticas, pegando, deixando de produto, passava no caixa, pegava e ia embora contente. Eu via também criança, meninos assim, distribuindo panfleto na rua, tipo aqueles panfletinhos de mercado, né? Para a população saber que o preço era muito barato. E assim foi. Aí a minha filha alugou uma sala boa. Em outubro, inauguramos essa loja. De 1º de outubro, inauguramos. E então começou a vender, mas pouquinho. Não era aquilo que eu imaginava, né? Mas começou a vender pouquinho. Eu digo: chamei a minha esposa: eu acho que a Grace vai dançar de novo.
Não estava vendendo bem. Aí eu cheguei, chamei a Grace, a venda estava muito fraquinha, vendia R$500, R$700 por dia. Aí fechou o mês de outubro com 17 mil. Aí mal deu para pagar o aluguel e energia. Aí eu chamei a Grace e disse, Grace, pega algumas amigas suas e que tenha carro e distribui aí 20 mil panfletos, 30 mil panfletos, e para cada panfleto que você distribuir, dá um picolé de graça. Pega os melhores picolé mais saborosos, e dá de graça para que o povo sabe que o preço é aquele e que o produto é bom. E assim foi feito. Ela começou a distribuir picolé, e já na semana seguinte já começou a vir movimento. E ela dizia assim, tipo assim, um sábado de manhã, sábado à tarde, pai, manda alguém vir aqui entregar a mercadoria que não está dando conta. O pessoal está levando tudo. O pessoal descobriram, né? Uhum. E começaram a comprar o produto. E realmente era muito barato. E começaram a comprar o produto, e aí eu comecei, botei um carro à disposição dela só para puxar a mercadoria para ela. A mercadoria chegava na loja, não dava nem tempo de colocar no freezer. Os próprios clientes já pegavam as caixas, já tiravam das caixas, botavam na cestinha, já ia no caixa, já ia embora. E começou a vender muito, muito mesmo. Aí, de noite, eu disse para minha esposa, Graça, te lembra lá que nós recebemos uma profecia que Deus ia abrir uma porta muito grande, que nós nunca íamos sair dela? Essa porta aí. E aí nós começamos a chorar de novo. Porque quando você vê Deus trabalhando na tua vida, você olha e diz, mas eu sou tão pequeno. Eu sou um pecador, e como é que Deus se interessa por mim? Né? Choramos de novo, e choramos e pedimos, Senhor, já sabemos que o Senhor abriu uma porta muito grande para nós, o Senhor nos dá 10 lojas até o Natal. Isso era meados de novembro. Aí nós fomos à luta, dia 24 de dezembro, inauguramos a 11ª loja. Nossa. E aí foi uma história de sucesso, uma história de corrida para o céu, de aventura. E hoje a empresa tem 2.200 lojas. Nossa. 240 lojas são nossas próprias. E o resto são lojas terceirizadas. Não é franquia, são representantes. Sim. Representantes, e a gente empresta o equipamento, eles abrem as lojas, e a gente vende a mercadoria com deságio bom, e eles ficam felizes. E está envolvido nessas 2.200 lojas, quase 7 mil pessoas. Nossa. 6.900 pessoas estão envolvidas nesse sistema. Mas antes de nós abrirmos essa loja, nós fomos comprar uma casa na Içara, para morar na Içara. Eu esqueci, eu antecipei, era para ter contado antes. Nós decidimos comprar uma casa na Içara. Aí nós estamos, num sábado à tarde, passeando na Içara, naquela segunda linha, terceira linha, quarta linha, primeira linha. São os lugares muito bacanas que tem ali na Içara, os lugares coloniais. Aí passamos pela terceira linha, minha mulher viu uma casa bonita ali, um sítio bonito, e disse assim, Pedro, para o carro. Nós vamos morar naquela casa ali. Minha esposa falou assim, não, mas dinheiro da onde, dona Graça? Dinheiro da onde? Isso aí é uma mansão. Mas Deus está me dizendo para mim que nós vamos morar ali. Mas como? Aí, ali morava o doutor Eros, um médico dela. Aí eu disse, não, vai lá e fala com ele, né? Vamos falar com ele. Aí a Graça no consultório perguntou, doutor Eros, o senhor quer vender a sua casa ali na Içara? Aí dizia ele assim, não quero vender. Não, tudo bem, tudo certo. Aí passou uns 30 dias, o doutor Eros ligou para nós. Ô Graça, vem aqui tu e o teu marido, que eu vou querer vender a casa na Içara, eu vou para Florianópolis, quero vender. Aí a Graça disse, está vendo, Pedrinho? Está vendo como Deus quer dar aquela casa para nós? Aí disse, vamos lá ver, né? Mas dinheiro da onde? Dinheiro da onde? Nós tínhamos mal saído da falência, né? Vamos lá ver. E nós tínhamos também, na época, uma casa na Praia do Rincão, uma casinha boa, tal, que naquela época devia valer uns 300 mil reais, uns 250 mil reais. E aí fomos lá falar com o doutor Eros. Chegamos lá, ele fez um cafezinho para nós, fez umas bolachinhas lá e tal, e começamos a conversar. Diz, o negócio é o seguinte, Pedro, vamos ser rápido e objetivo.
eu quero nessa casa 1 milhão. Aí a Graça, que é meia negociante, não, doutor Eros, 1 milhão é muito. O máximo que nós podemos pagar é 800 mil. Tá, eu vou pensar na proposta de vocês. Mas eu faço o seguinte, faz um contrato, então, me arruma 15 mil para dar o sinal, eu assino o contrato, eu quero 100 mil dia 30 de setembro, 100 mil dia 30 de outubro, e depois mais parcela de 50 mil em dinheiro. Não quero gato, não quero cachorro, nem bezerro, nada. Quero dinheiro. Tá bom, doutor, vamos fazer o contrato. Aí, chegando em casa, eu briguei com a minha esposa de novo. Ô, Graça, onde é que nós não temos nem 15 mil para dar de sinal? Eu estava meio... Estava com o caixa raso, né? E no tempo não estava bom. Nós estávamos no inverno ainda. Nós estávamos no mês de agosto. Daí diz a Graça assim, tem uma solução. Vou pedir para o pai do nosso genro, o pai do Gustavo, pai do teu xará. Vamos pedir para o pai do Gustavo. Aí, chegando lá, falamos com o senhor Orlando. Senhor Orlando, o senhor não empresta 15 mil para nós? Se o senhor não tiver o dinheiro, o senhor pode fazer um papagaio lá na Caixa Econômica Federal? Ele ganhava mais ou menos bem. Aí, disse, não, consigo sim. Aí, na outra semana, ele veio com dinheiro, deu dinheiro para nós. Nós fizemos o contrato, elaboramos o contrato e fomos lá falar com o doutor Eros. Doutor Eros, estamos ainda. Isso aí era final de agosto. Aí levamos o dinheiro para ele, assinamos o contrato. Pelo papel, a casa já era nossa, né? Mas tinha que pagar 800 mil. Aí, eu estava esperando que o mês de setembro fosse bom. Aí começou o mês de setembro com a previsão, com muita chuva, muita rajada de vento. Aí não vendi nada. Aí eu estou na casa da minha filha, na Grace, era comecinho de agosto, e o meu neto, não, era dia 25, 26 de agosto, 25 de agosto. E o meu neto estava brincando, e eu não tinha o dinheiro ainda. Dia 30 de agosto tinha que dar os 100 mil, ou perderia a compra da casa e perderia os 15 mil reais que demos de sinal. Aí o Pedro Henrique, na época tinha 3 anos e meio, tu conhece bem o Pedro Henrique. Estava brincando, eu peguei o Pedro Henrique assim, Pedro Henrique, vem cá. E o Pedro Henrique já havia orado para a mãe dele para vender um terreno. Ele orou, no dia seguinte, a Grace vendeu o terreno. E ele tinha ele chorava quando passava, quando tocava uma música de Deus, ele chorava. Tocava qualquer música, não sentia nada. Mas quando uma música falava em Deus, ele chorava. Então, Deus, ele deu o Espírito Santo para ele antes do tempo, entendeu? Já deu o Espírito Santo para ele. Daí eu chamei o Pedro Henrique, vem cá. Você vai orar para Deus para nós vender a casinha da praia. Ah, um detalhe, essa casa da praia estava à venda já há 2 anos e meio. Nós precisávamos injetar o dinheiro na empresa, mas não vendia, e só não tinha proposta boa, só vinha pela metade do preço, era 300 mil reais que nós queríamos. Aí o Pedro Henrique disse, não vou, não sei o quê, né? Que criança queria brincar, né? Não, ora aqui para Deus. Aí eu me afastei, ele botou as mãozinhas no meu joelho e começou a orar. Fez uma oração de 30 segundos e saiu para brincar. No que ele saiu para brincar, eu peguei na mãozinha dele, vem cá, Pedrão, vem cá. Tu orou para o vô? Orou para vender a casinha da praia? Orei, vô. E daí? Tu falou com Deus? Falei, vô. E daí? Como é que é? Tá perto, vô, tá perto. E saiu para brincar, tá perto. 3 anos e meio, quase 4 anos. Aí eu tomava café com a minha filha, 9h30, 10 horas da manhã. Eu saía da empresa, era do ladinho. 5h30 da manhã, 5h45, mais ou menos, quase no final do dia, o pessoal da Imobiliária Império de Criciúma liga para mim, o Jorge, um grande amigo nosso. Seu Pedro, não sei o que está acontecendo. Aí quando ele disse assim, não sei o que está acontecendo, pá, eu já imaginei. Aí assim, o senhor está sentado? Estou, Jorge. Pode falar, Jorge. Tem 3 propostas na tua casa, hoje, 3 propostas. Eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus. 2 anos e meio sem nenhuma proposta. Nós oramos, meu neto orou, e Deus já mandou 3 compradores. Assim como mandou aqueles peixes para a rede do Pedro, ele mandou comprador para vender minha casa. Ó, um dá 280 mil, mas é parcelado em 12 meses.
A proposta do outro é 250 mil, da metade à vista, é outra metade também 6 ou 7 vezes. Mas tem uma proposta aqui que ele dá 200 mil e é à vista. Amanhã tu já pega o dinheiro. Eu precisava de 100, né? E 100 no meio e 100 no outro. Fechado. Né? Jorge, fecha nessa aí. Mas só que ele quer a casa amanhã. Não tem problema, quer a casa amanhã. Então tu vai lá e faz a mudança, tira os teus pertences lá, deixa os móveis, tira os teus pertences e fechado. Eu e a Graça saímos correndo. Graça, vendeu uma casa, vendemos. O cara dá 200 pila à vista. Aí saímos correndo, faceiro, e fomos lá e começamos a fazer a mudança. Tirar os pertences, roupa, mais alguns objetos. Chegou 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, passamos na imobiliária, assinamos o contrato, e aí o comprador já havia deixado alguns cheques à vista e dinheiro com a imobiliária. Já pagou, já nos pagou, reconhecemos a firma do papel, já pagou, transferimos ali naquele momento e já pegamos o dinheiro. Isso era dia 26, 27 de setembro. Dia 28 de setembro, fomos na casa do Dr. Eros e levamos 200 mil para ele. Dr. Eros, está aqui 200 mil, que é a prestação de setembro e outubro. Gabriel, essa casa, há 2 anos atrás, quase que eu fechei o negócio dessa casa. Mas Deus não deixou, deu um impedimento, não deixou. Essa casa foi separada para aquele momento ali. É mais uma vez Deus trabalhando na nossa vida. E essa casa, até hoje, nós temos estudo bíblico nas segundas-feiras e fazem 19 anos que nós temos estudo bíblico e todas as quintas-feiras culto. Nossa, que lindo. Foi reservado para Deus. Veio agora uma pessoa lá de Cristina, amiga da minha esposa, querendo comprar o sítio. Daí nós conversamos, não, esse sítio não tem venda, não tem nenhum dinheiro que pague. Não é nosso. Sim. É de Deus. Ele que nos deu e é para Ele. Então, nós vamos, inclusive, talvez o ano que vem, fazer uma edificação para 1000 pessoas sentadas, para abrir, porque temos muitos funcionários que querem participar e nós queremos fazer culto específico para os funcionários. Nós temos demais. Ali na Içara 1.300 funcionários. Que demais. Então, nós queremos fazer um culto para eles e tentar, assim, alguns, até tentar evangelizar alguns, né? Uma boa parte, né, o Gustavo, são evangélicos, né? Já conhecem a palavra de Deus, mas muito não conhecem. Então, nós queremos fazer um churrasco, fazer umas festinhas, mas trazer eles no intuito de pregar a palavra para eles. Mas tem que ter um local bom, então nós estamos preparando isso aí. Então, a nossa vida foi essa aí. A gente teve notado a presença de Deus no nosso negócio. Então, tudo que a gente faz é direção de Deus, realmente é direção. Não é a nossa administração, não é nada disso, é realmente Deus que faz todas as coisas e nós temos Deus na nossa vida e a gente é muito feliz, não importa o dinheiro, né? Todo dia bate peixe na nossa rede, nós acreditamos naquela palavra, lança a rede de novo, nós lançamos a rede de novo e todo dia bate peixe na nossa rede. Nunca parou de bater peixe na rede. Meu Deus. Precisa perguntar alguma coisa, estou à disposição. Que testemunho lindo, seu Pedro. Eu estou emocionado com essa história. A gente tem o compromisso hoje de falar, de sair para as pessoas, para os nossos amigos, porque realmente é verdadeiro. Realmente a nossa vida é Deus. É Deus na nossa vida. É o caminho, a direção. Sim. Claro que a gente trabalhou, mas a direção é o mais importante. A direção, a fé. E Deus sempre conosco, né? Tem uma palavra aqui em 1 Coríntios 6,19, diz que o apóstolo Paulo diz assim para os seus amigos: e não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que fostes comprado por um bom preço? Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós aceitamos Ele como Senhor, né? E a Bíblia diz que Senhor, lá no grego, Senhor é dono. Então, quando Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Nós fomos comprados por um preço, por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue.
Ele foi lá na cruz e morreu por nós. Nós não merecíamos, mas pela bondade, pelo amor de Deus, né, pelo amor que Deus tem pela humanidade, né, ele assumiu os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados, e ainda ele quer uma vida eterna no nosso meio. Lá em Apocalipse 21, 3, diz que na Nova Jerusalém, Deus vai estar conosco, né? A Nova Jerusalém desce do céu, vai descer na terra, e no centro está Deus. Deus será o nosso Deus e nós seremos o povo de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Não tem. Hoje aqui, se nós estamos bem ou não estamos bem, não importa. O que importa é saber que nós seremos salvos e que vamos morar com Ele toda a eternidade. Né? Eu comento muito nos nossos estudos bíblicos quem é os nossos parentes que viveram há 100 anos atrás. Quem são? Né? A maioria não tem mais pai nem mãe que tenha mais de 100 anos. Tem apenas uma fotografia lá na parede, né? Mas eles já foram. Então, se foram salvos, estão lá com Jesus no paraíso, esperando o momento de voltar. Então, e nós? Nós vamos viver aqui 300 anos, 500 anos, 1000? Não. A medicina está melhorando os dias de vida, né? Mas não passa de 100, 110. Muita sorte. Não sei se é sorte, né? O máximo que eu vi a gente chegar aí foi 110. Não conheço ninguém que passou de 110 anos. Então, daqui a pouco, nós vamos estar lá. Mas isso aqui é muito passageiro. É uma fração. Daqui é uma fração. Daqui nós não levamos nada. Eu não vou levar nenhum picolé para lá. O senhor está quantos anos, seu Pedro? Estou com 73 anos. 73 anos. Meu Deus, que história linda, seu Pedro. Impactante, chocante, emocionante, tudo junto. Começamos a trabalhar com sorvete quando tinha 1981 para 52, 33 anos. Nossa. Então, a gente tem uma gratidão muito grande a Deus por Ele dar esse caminho, por Ele ter nos tirado que antes de conhecer a Deus, o meu Deus era o dinheiro. Eu não tinha outro Deus. Eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Hoje não, hoje o dinheiro, nós não damos bola para o dinheiro. Glória a Deus. Não importa se vai bem, se não vai bem, o importa é que nós sabemos que nós temos a vida eterna garantida. A palavra diz, né, que aquele que nele crê não é condenado. João 3,18 diz que quem nele crê não é condenado. E estamos aí. Pela graça de Deus, estamos aí. Sabe, ouvindo essa história, o senhor assim me impacta, né? Sim. Me emociona, porque é um propósito, né? A gente começou esse podcast, né? E muito honrado com essa história inteira do senhor estar aqui hoje, né? Participando aí do primeiro dia de gravação. O primeiro dia de gravação. Então, assim, muito especial essa história, porque também já quebrei. Já quebrei. Tem uma experiência, então. Pouquinha, né? Nada comparado à sua, né? 2012, foi a primeira vez que a gente quebrou, eu e minha esposa, de acumular uma dívida também muito grande, de não ter o que comer em casa, né? Eu lembro que um dia eu saí da empresa com a mesma vontade de desistir. De desistir também. Fui para casa orar e disse: Deus, eu não aguento mais. Eu lembro que não tinha condições para comprar um pão. E eu disse: Deus, eu quero que tu prove que tu és o meu Deus. Eu quero que tu realmente fez uma oração muito parecida com o que o senhor fez. Eu falei assim, que a partir de hoje eu quero que o senhor mude essa história. Porque eu não aguento mais. Exatamente. Quem quebra sabe a pressão. É a pressão. Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Né? Eu me converti com 9 anos de idade, desde criança. Mas eu entendi que fazia parte do processo, só porque é muito difícil, né, seu Pedro? É difícil. Eu hoje fielmente agradeço por ter quebrado. Se não tivesse, talvez ainda seria aquele cara aí orgulhoso, né? E que o meu Deus seria o dinheiro, que eu não teria conhecido, talvez. Mas, pela graça de Deus, os nossos amigos trouxeram Deus assim, mostraram na palavra. Isso não tem valor que pague. É o que nos sustenta, né? Não tem valor que pague. Essa alegria de conhecer a Deus. E nos nossos testemunhos, geralmente as pessoas... a tua firma é uma firma de sucesso? É uma firma de sucesso. Mas só que o sucesso aconteceu depois que Deus entrou na nossa vida.
Meu Deus. Então, eles pedem um conselho para dar para os empresários. Mas nós não temos conselho nenhum para dar para ninguém. Porque nós não somos muito bons em economia e nem em administração. Nós somos muito bons em ter fé em Deus. Nós temos que ser muito bons em acreditar nele. Nós temos que ser muito bons em confiar nele. Porque nós não somos pessoas preparadas para administrar, não. Nós somos preparados para trabalhar e hoje somos preparados para ouvir a Deus, ter fé, confiar nele. Andar com o Espírito Santo. Qualquer problema que nós temos, ele está aqui. E aqui é o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus, Gabriel. É o próprio Deus. Quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai e vou mandar para vós o Consolador. Porque se eu não for, Jesus disse, ele não virá. Por que Jesus disse que se eu não for, ele não virá? Porque o Consolador, o Espírito Santo, é ele próprio. É ele próprio. É o Pai. É ele e o Pai. O Espírito Santo é ele e o Pai. É eles que fazem. Eles estão aqui conosco. Por isso que muitas vezes a gente vê que a Bíblia fala que o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis. Porque nós pecamos. Ele está aqui junto e ele vê nós pecarmos. Ele vê, às vezes, a falta de confiança que nós não colocamos nele. E sem contar, o Gabriel, que os livramentos que ele nos deu, livramento de acidente, livramento de assalto. Então, eu posso ficar a minha vida inteira falando dele, que jamais eu vou pagar o que ele fez por nós. Até porque eu sou uma pessoa muito abençoada. Nós, a minha família. Porque Deus olhou diretamente para nós. Ele deu todos esses milagres na nossa vida. E nós não entendíamos por que nós ganhávamos esse milagre. Hoje nós entendemos. Porque hoje é o que nós estamos fazendo agora, falando do nome dele, discursando do nome dele, e dizendo que ele é Deus, é um Deus de poder, é um Deus de milagre. Cada vez que eu dou um testemunho, eu não aguento. Eu não tenho como explicar isso. Deus é muito violento, Deus é muito bom demais, Deus nos ama demais. E nós temos que ter a hombridade e a coragem de falar aquilo que ele fez na nossa vida. O pecado deixa de lado, o pecado já passou, ele já pagou. Daqui para frente é só honrar ele cada vez mais. Honrar ele, fazer propaganda dele. Ele já fez a parte dele, ele já veio aqui, ele pagou os nossos pecados, ele morreu lá no madeiro. Ele pagou todos os nossos pecados. Diz o apóstolo Paulo que ele pagou o nosso pecado passado, presente e futuro. Em Hebreus 9, 26, diz ele que, diz o apóstolo Paulo, aliás, o Hebreus, eu não sei quem foi o autor de Hebreus, do livro de Hebreus, mas o autor do livro de Hebreus diz que ele aniquilou com os pecados. Acabou. Tu crê nele, ele acabou com os teus pecados. Você perante ele é uma criança. Você perante a Deus, tu é uma criança. Colossenses 1, 22 diz que quando nós chegarmos na presença dele, nós seremos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É a palavra que diz. Porque cremos neles. É a única coisa que ele quer é que nós tenhamos fé, acreditar nele, confiar nele. É por isso que ele fez isso por nós. Porque nós acreditamos, confiamos e queremos sim fazer propaganda dele e dizer que ele é o nosso Deus verdadeiro. Não existe mais nada, nada que bate, nada, dinheiro, riqueza, poder, nada disso vale alguma coisa. O que vale é estar na sua presença, é crer nele, crer, mais nada. Meu Deus, Sr. Pedro, dava para ficar muitas horas aqui, né? Não, a gente conversando, a gente teve na época da eleição, na época que a Dilma era presidente, e o povo estava querendo
fazer o impeachment, e houve um dia que houve um tal de panelaço da Dilma. Não sei se vocês se lembram, tá? Se lembra. Aí, nesse período, nós já estávamos no sítio, nesse sítio que nós compramos, e veio a Marisa. A Marisa é uma amiga da Graça, que pregou na Luterana Renovada, e a Graça convidou ela para morar no sítio conosco, porque ela era uma excelente pregadora. Assim, vamos usá-la aqui no nosso sítio para pregar a palavra. E hoje ela prega a palavra para nós lá. Ela administra os cultos para nós. E aí, então, quando a Marisa veio, ela foi convidada a pregar numa localidade, a uns 30 quilômetros dali do sítio, numa localidade do Balneário Rincão, chamada Boa Vista. Aí a Graça assim, Pedro, vamos levar a Marisa hoje à noite, era uma quarta-feira, para pregar lá na Boa Vista. Daí eu disse, não, Graça, eu quero ficar aqui, quero ver o panelaço da Dilma. Naquela época fazia aquelas propagandas da televisão e tal. Eu quero ver o panelaço da Dilma. Não, Pedro, vamos lá, vamos levar. Daí isso, tá. Na última hora eu resolvi, eu vou contigo. Aí estava a Marisa, o esposo dela, a Graça e eu, fomos lá. Veja bem, o Gustavo fica contando os minutos que eu vou te falar. Vai só somando. Que nós tivemos um grande livramento ali. Aí então, nós fomos lá para Boa Vista, era mais ou menos, acho que uns 15 para as 7, mas nós chegamos lá umas 7 horas, 7h10. Bom, então nós fomos para levar a Marisa para pregar na Boa Vista da Içara, que pertence ao Balneário Rincão. E nós chegando lá, nós levamos mais ou menos uns 20 minutos para chegar lá. Bota 20 minutos aí. E chegando lá, a Marisa começou a pregar, era 7h30, 7h45 mais ou menos, e ela estava muito empolgada naquele dia. Foi a ação do Espírito Santo. Ela, em vez de... a pregação dela durou 1h e 20 minutos. E geralmente é 50, 55 minutos. Então põe aí 25 minutos a mais, que ela pregou além do normal. Aí viemos embora, mais 20 minutos, da onde nós estávamos até chegar no sítio. Antes de chegar no sítio, a minha esposa falou para mim, Pedro, vamos levar a Marisa e o Wagner para jantar no centro da Içara. Digo, não, Graça, faz alguma coisa ali e eu quero ver o panelaço da Dilma. Daí, quando eu cheguei no sítio, que eu entrei com o carro, numa entrada ascendente, que eu ia abrir o portão, eu disse, não, vou levar assim. Aí eu dei a ré no carro e fomos para a Içara, fomos para o centro da Içara. Bota mais 10 minutos, levamos mais 10 minutos para chegar no centro da Içara. Chegando lá, que entrar no restaurante, encontrei um amigo Jairo. Comecei a bater papo, conversar, enquanto eles foram sentar, conversei com ele mais 10 minutos. Mais 10 minutos. E nisso veio o garçom, pedimos uns 4 bifes, lá, um bife para cada um, uma saladinha, e começamos a jantar. Nisso, o Wagner disse, senhor Pedro, o meu bife está muito cru. Aqui. Daí eu chamei o garçom, mandei o garçom passar o bife dele novamente, mais 10 minutos. Então, retardou mais 10 minutos. O bife cru salvou a nossa vida. E terminamos de jantar, eu fui me despedir do Jairo. Né? Jairo, nós estamos indo e tal, mais 7 minutos. E fomos embora, mais 10 minutos até chegar em casa. Quando chegamos em casa, que fomos abrir, o guarda não estava no portão. Eu tinha um guarda no portão. Fomos entrar, não estava o guarda no portão, ficamos assim meio, a minha esposa, opa, está meio estranho esse negócio aqui. Aí, não, mas o guarda deve ter ido fazer um giro aí no sítio. Entramos, a casa estava em silêncio, e estava minha filha e o meu genro em casa. Minha filha e meu genro, que até eles iam casar no mês seguinte. Aí chegamos em casa, silêncio, não tinha nada ligado. Entramos na sala e essa casa tem 3 andares. Aí na escadaria embaixo tem um sótão bem grande ali dentro. Aí escutamos um barulho no sótão. Abrimos o sótão, estava minha filha amarrada, meu genro amarrado e o guarda amarrado. Meu Deus. Aí desamarramos eles. E aí, começando com o meu genro, ele disse assim, senhor Pedro, eu estou marcando a hora aqui. Faz 8 minutos que eles saíram daqui. Nossa. 8 minutos.
Quantos minutos que o Espírito Santo nos retardou? Só o bife. Se aquele bife não tivesse mal passado, eu poderia ter caído nas garras daqueles inimigos. E eles queriam me matar. Eles diziam para o meu genro, eu quero pegar o velho, chamava de velho, quero pegar o velho e fazer tapete do velho. Talvez se estivesse brincando, blefando, né? Mas talvez eu me levar para a empresa, tal, me sequestrar, sei lá. Então, olha só o livramento que Deus deu. Meu Deus. Isso aí é milagre puro. Todas as coisas, se eu tivesse ficado em casa e não tivesse ido levar a Marisa para pregar a palavra, eles tinham me pegado bem. Entendeu? Então, livramento, quem é que dá livramento? Deus, ele cuida dos seus filhos. Né? 1000 serão atacados do lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Deus guarda os seus filhos. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque como nós sabemos e vimos a mão de Deus em nossa vida, nós não podemos negar e não podemos deixar de falar do nome dele. Jamais. Jamais podemos. Top demais, seu Pedro. Meu Deus. Então, são milagres reais. Milagres. Não acho que foi coincidência. Sim. Não tem acho. É real. Até o bife do meu amigo Wagner, foi 10 minutos que o garçom levou para levar o bife, temperar, assar o bife de novo e trazer. Foi um tempo que fazia 8 minutos que os assaltantes tinham deixado a minha casa. Meu Deus. Deus cuida de tudo, né, seu Pedro? Tudo. O tempo tudo. todo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Não tem nada que não aconteça que esteja fora do controle de Deus. Não tem nada que não aconteça que não seja do querer dele. Seu Pedro, assim, ó, a gente já está aí 1h30 e eu acho que a gente ficaria uma noite inteira. Não, mas que bom. Testemunho maravilhoso. Coisa que eu tenho aprendido, seu Pedro, é que Deus tem levantado nesse tempo, né, alguns improváveis. Certo. Né? Creio, né? Porque eu vejo que o tamanho da empresa que Deus te deu para o senhor, né, que eu tenho muito respeito, muita admiração, é o tamanho da plataforma, que Deus quer que o senhor continue. Exato. Levante esse testemunho, edificando tantas vidas, tantos empresários. Eu acredito que sim. O senhor contou para mim no início, né, quando estava tomando um café, que hoje é o 19º que o senhor está gravando. Nós fizemos uma proposta para Deus, que ele deixasse dar 50 testemunhos. Né? 50 hoje é o 19º. Fico muito honrado de participar dessa história. Eu gostaria de realmente tentar conseguir dar esses 50 testemunhos. Vai dar muito mais. Deus merece 1000 testemunhos, mais de 1000. Muito mais. Toda a eternidade nós vamos ter que estar falando dele. É verdade. Toda a eternidade. Não é só hoje nem amanhã, mas toda a eternidade. Nós somos gratos. É gratidão. Gratidão e gratidão. É muita gratidão, né? A gente tem muito para agradecer, senhor Pedro. Só temos que agradecer, né? Temos que agradecer, porque nós somos muito falhos, né? Sim. Eu preparei um presentinho para o senhor, uma lembrancinha. Alcança para mim essa embalagem ali, ó. É simples, mas é de coração. Né? A gente separou aqui, queria que o senhor abrisse um dos melhores produtos que a gente tem, um brindezinho. Ó, a gente botou aí alguns brindes para o senhor levar. Aí, ó, esquimó. Isso, a gente já personalizou, o senhor já levar, usar, né? E que, como uma recordação desse momento que a gente está junto, porque para mim marcou o meu dia, marcou minha história estar nessa mesa hoje. Pode abrir. A embalagem é boa, né, senhor Pedro? A embalagem é boa. Até vocês fecham o plástico aqui. Aí, ó. Mas que coisa linda, rapaz. Posso? Claro, tá com isso. Ali. Tá plantar aí, seu Pedro. Aqui. Aí. Aí, ó. Pronto, é um presente de coração. Já pediu o pessoal personalizar, ó, bota logo o seu Pedro aí para a hora que ele usar, ele lembrar da gente. E mais uma vez, sim, seu Pedro, queria de verdade, sim, agradecer por esse tempo de estar aqui compartilhando com a gente essa história. A gente está a serviço de Deus e a gente agradece, Gabriel, a vocês por terem nos chamado, dado essa honra aí de nós termos aqui para falar da palavra de Deus. Sim. Jamais vamos se omitir e jamais vamos dizer que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada, né? Nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram, não tem ninguém que não pecou. Todos nós dependemos de Jesus Cristo, todos nós dependemos dele. É verdade. E ele, né, saiu do trono, veio aqui, né, lavou os pés dos seus discípulos,
né? Se mostrou muito humilde, né? Amou a todos, até os seus inimigos, até aqueles que perfuraram ele, que mataram ele. Ele pediu para que, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só que nível de amor que é. Né? Demais. É incompreensível isso. Demais. A nossa mente humana não consegue acompanhar todo esse amor de Deus. Ô, seu Pedro, vou pedir uma coisa para o senhor só. Claro. A gente começou essa gravação, esse testemunho com uma oração. Eu queria que o senhor encerrasse hoje com uma gravação, abençoando do meu local de trabalho, abençoando essa empresa, nossos colaboradores. Sei que o senhor é um homem de muita fé, me edificou a sua fé. E eu não poderia deixar de encerrar com uma oração sua aqui. Poderia dar honra disso para nós? Claro, por favor. Dúvida. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai querido, dando um testemunho de nossas vidas. Queremos, Pai, que o Senhor venha agradecer e venha dar liberdade, dar prosperidade para esses nossos amigos, para o Gabriel, para os seus amigos que aqui estão, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo o Senhor quiser fazer, o Senhor consegue fazer, porque o Senhor é o dono de tudo. E nós cremos, Pai, que a sua morte no Calvário nos deu o perdão de nossos pecados. O Senhor diz que está à nossa porta. O Senhor bate na nossa porta. Se alguém escutar a sua voz, nós abrimos a porta, o Senhor entra e vem cear conosco. Verdade. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor está sempre conosco e quer participar da nossa vida. Cear conosco é trabalhar conosco, é lidar conosco, é dar a direção, Pai. O Senhor disse aos seus discípulos, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós fielmente cremos nisso e sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor esquece dos nossos pecados e ainda assim o Senhor acabou com eles, o Senhor aniquilou com os nossos pecados. Para que um dia nós chegamos na tua frente, chegamos igual uma criança, igual um bebê, chegamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós cremos nisso, vamos levar isso para todas as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para toda a geração que tiver a alcançar, tiver no nosso meio, na nossa presença, nós vamos testemunhar a tua bondade, o teu poder, os teus milagres que tem feito em nossas vidas. Eu peço encarecidamente por Gabriel, pelos senhores que estão aqui conosco nessa sala, que o Senhor os abençoe, já tem abençoado, mas continue dando graça e prosperidade. E que eles carreguem no coração deles sempre a tua imagem, o teu poder, o teu Espírito Santo que aqui está, e ele está aqui no nosso meio, com toda certeza. Nós cremos nisso e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Seu Pedro, obrigado. Grande abraço, Gabriel. Muito obrigado. Foi maravilhoso, foi especial demais. Meu Deus. Nossa, foi demais. Meu Deus.